1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí? Teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva,
para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó,
ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se dê certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou 2ª vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te
neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E a dizer que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. 1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e a dizer que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora, e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhos neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Por isso, disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Tudo o que primeiro mandastes pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a eles mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste
toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois dele contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram. E Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afeque, à cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel, pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel, e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe:
ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe ferindo-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença? Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sob os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? E falar-lhe-ás, dizendo:
Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizestes pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja.
ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão de angústia, e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor.
Todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, e Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis, para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi seu pai. E Jeorão seu filho reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.